Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim! E já vou falar aqui para vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo e não deixarem de visitar lojaassombrada.com.br, que está de cara nova e agora está muito mais fácil comprar pela loja e entrar em contato com a gente quando precisar, tá bom? E também tem a moda feminina que já está disponível, algumas peças já estão disponíveis e você já tem até um cupom de desconto para usar lá, ó, só na moda feminina, ó. 10% de desconto se você usar o cupom MODA, ok? Então aproveita, vai para lá, não perde esse cupom de desconto, tá? Aproveita enquanto ele tá aí disponível, certo? Esta é uma blusinha que em breve estará lá na moda feminina da loja Assombrada, ok? Então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Ah, não se esquece de deixar o like. Eu já falei do like? Não falei? Não falei? Então, deixa o like no vídeo. Vamos lá. Relato de hoje, um relato longo. E ele se chama Demônios, Bodes e Espíritos. Vamos ver. Olá, Ana e Matheus. Eu sou um assombrado e vou contar um relato para vocês. Meu nome é Fulano e esse é o terceiro relato que envio, que aliás já mandei várias vezes. Mas como tem muita gente que manda relatos, nem devem saber quem eu sou, então eu vou me apresentar de novo. Eu tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e recentemente me mudei para uma outra cidade no interior de São Paulo. Dessa vez eu vou contar um relato que aconteceu com uma amiga minha em 2011, enquanto estávamos no terceiro ano do ensino médio. Fulano é meu nome verdadeiro, mas todos os nomes aqui citados, que aliás acho que é só um, foram alterados, ok? Mas fique à vontade para alterá-los de novo se sentir mais confortável. Eu sou wicano e na época essa minha amiga era praticamente da Wicca também, mas não frequentava um coven, que é um grupo de bruxos e bruxas, como eu fazia. É importante ressaltar que mesmo sendo wicano, e já ter visto e escutado muita coisa doida, eu não sei se acredito em tudo o que irei contar aqui, porque olha, é realmente bizarro. Bom, não sei até onde você entende da Wicca, mas é uma religião que foca muito mais em crescimento espiritual, no sentido de se encontrar do que qualquer outra coisa. Nossa lei número 1 é: sem a nada ou ninguém prejudicar, faça o que desejar. E precisamos seguir isso para evitar consequências perigosas. No entanto, algumas pessoas entram para a Wicca em busca de crescimento material, poder ou coisas que Hollywood adora mostrar, e quando não se faz parte de um coven ou círculo de estudos, é bem provável que essa pessoa faça qualquer feitiço ou ritual que achar na internet, desencadeando coisas terríveis, já que não tem um sacerdote ou uma sacerdotisa que o guie nessa jornada. Você sabe do que eu estou falando, porque não é raro os seus alertas de que se a pessoa se a pessoa não sabe com o que está mexendo, deixa no canto dela. Bom, é um aviso que uns podem achar maçante, mas é importante mesmo, né? Se a pessoa não sabe com o que está mexendo, deixa no canto dela. Bom, vou chamar essa minha amiga de Cristal, ok? Na época, ela tinha começado a namorar um cara e estava super feliz do lado dele. No começo, ela chegava radiante no colégio, estudávamos no período da noite, sempre contando que passara o dia com esse namorado, indo ao cinema ou algo do tipo. As coisas, no entanto, começaram a mudar quando ela passou a frequentar a casa desse homem. Ele também estudava sobre magia, mas não sobre a Wicca especificamente. Era mais do tipo liberal, aprendendo um pouco de cada coisa, mas sem foco em nenhuma religião. Na primeira noite que a Cristal dormiu lá,
Ela disse que acordou de madrugada após um pesadelo que ela não se lembra direito, mas que a deixou tão perturbada que o sono simplesmente foi embora. Ela se sentou na cama ao lado do namorado e, apesar de ter feito bastante calor mais cedo, ela tremia de frio porque o quarto estava gelado. Quando se levantou para fechar a porta do quarto, ela viu um vulto preto e alto no corredor, mas olhando para fora do corredor não tinha ninguém. Ele morava sozinho naquela casa. Pela manhã, ela já nem se lembrava direito do que tinha acontecido. Nada de estranho aconteceu por bastante tempo. Eles saíam pela manhã, passavam o dia juntos e se despediam. Porém, toda vez que a Cristal dormia na casa do namorado ou ele dormia na casa dela, alguma coisa estranha acontecia. Pesadelos eram frequentes, assim como vultos e vozes que sussurravam de madrugada, mas incompreensíveis. Em uma das noites em que ela acordou de um pesadelo, Cristal ficou sem sono e resolveu ficar na internet pesquisando sobre preços e filmes no cinema porque ela e o namorado tinham combinado de irem assistir algo no dia seguinte. Antes dela ir para o colégio. Foi aí que ela começou a escutar vozes que a princípio ela não conseguia sequer entender o que diziam, ou mesmo se eram vozes masculinas ou femininas. Chegou a pensar que eles tivessem deixado a televisão da sala ligada, então ela foi lá para conferir, mas a sala estava escura e a televisão desligada. Ela escutou nitidamente uma voz estranha, parecendo vir de trás da sua cabeça, falando: "Ele é meu". No susto, ela se virou e ficou procurando para ver se tinha alguém ali, mas não tinha nada. Estava escuro. Mas pela janela da sala, a luz da noite iluminada um pouco. A luz da noite, iluminava um pouco, e por isso dava para ver os contornos dos móveis, e nesses contornos ela gelou até a alma, porque tinha alguém sentado no sofá pequeno, bem na frente dela. Com o impulso, ela apertou o interruptor e acendeu a luz, mas já não tinha nada ali. Achando aquilo estranho, Cristal preferiu voltar para o quarto e tentar dormir. O namorado dela sempre tinha um sono bem pesado e ela achou que não valia a pena acordá-lo para falar sobre o que ela nem tinha entendido direito. Eu e meu amigo começamos a notar que Cristal começou a mudar. Ela, que antes sempre aparecia sorrindo e cheia de vida, começava agora a aparecer mais cansada, desanimada. Se animava assim que via o namorado, mas nós víamos que no colégio ela mal se concentrava nas matérias e estava cheia de sono por causa dos pesadelos. Foi mais ou menos nessa época que ela começou a nos contar o que estava acontecendo. Nós chegamos à conclusão de que devia ser alguma energia pesada e que, de repente, com orações e limpeza no lugar, as coisas se resolveriam. Cristal fez algumas orações wiccanas e limpou a própria casa utilizando ervas e incensos, além de tomar um banho de ervas para ajudar. E na mesma hora ela se sentiu mais leve. Naquela noite, o namorado dormiu na casa dela, o que ela achou até melhor por causa da limpeza que tinha sido feita mais cedo. A certeza de uma noite de sono tranquila foi por água abaixo quando ela acordou gritando de madrugada após um pesadelo que envolvia morte e sangue. Ela não se lembra direito quem estava no sonho, mas disse que foi bem perturbador. O namorado é quem a acordou, e isso fez ela pensar em como deveria ter gritado, né? Já que ele tinha um sono bem pesado. Sua mãe, no quarto ao lado, estranhamente, não acordou com a gritaria dela. Quando Cristal se acalmou, percebeu o gelo que o quarto dela estava fazendo. Mas estava tudo fechado e o ventilador desligado. O namorado pegou a água para ela se acalmar e quando ele voltou, antes de fechar a porta, Cristal conseguiu ver um vulto passar atrás dele no corredor. Sabendo que tinha algo errado ainda, ela se sentou com ele e contou o que estava acontecendo.
Enquanto ela contava, o namorado ficou branco e muito preocupado. Ele saiu da cama e começou a andar de um lado para o outro, coçando a cabeça e resmungando. Não, que droga, por favor, não. E ela sentada ali sem entender nada. Até que ele voltou para a cama tremendo de nervoso e disse que precisava contar uma coisa para ela. Ele contou que desde criança vê espíritos e que esses espíritos no começo gostavam de protegê-lo. Onde ele fosse, esses espíritos estavam por perto e ele até que gostava porque eram bem pacíficos. Mas quando ele entrou na adolescência e começou a namorar, esses espíritos começaram a se mostrar agressivos, sussurravam ameaças e espantavam as namoradas dele com pesadelos, risadas, gritos e vultos durante a noite. Cristal sabia que ele não tinha tido muitos relacionamentos, mas só naquele momento que ela descobriu o motivo. Com medo de algo ruim acontecer, ele sempre terminava os namoros e as coisas voltavam ao normal. Quando questionava o motivo dessa perseguição, ele só escutava... Quando questionava o motivo dessa perseguição, quando ele questionava isso, o motivo dessa perseguição, ele só escutava risadas pela casa. Cristal foi a primeira namorada com conhecimento de magia que ele tinha namorado, e ao contrário das outras que fugiram, ela decidiu que ficaria ao lado dele e que os dois enfrentariam isso juntos. O que eles não sabiam era que essa decisão desencadearia a fúria desses espíritos. No dia seguinte, os dois fizeram uma nova limpeza, não só na casa de Cristal, como também na casa do namorado, e ambos tomaram banhos de ervas para se proteger o máximo possível. Naquela noite, ela ia dormir na casa dele, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Então eles ficaram deitados conversando até pegarem no sono. Enquanto conversavam, podiam escutar sons do lado de fora do quarto, como passos e batidas. O namorado tentou deixá-la mais à vontade, dizendo que isso era normal, que eles tinham feito aquilo com outras namoradas e que ele não ia deixar ninguém machucá-la. Que eles só queriam assustá-la e, de repente, proteger ele, talvez. Mas ela já não estava muito confortável porque a limpeza deveria ter afastado esses espíritos e tudo o que ela queria era que amanhecesse logo. Por fim, os sons sumiram. E ela acabou dormindo e tendo mais um pesadelo. Acordando assustada e vendo pela primeira vez um bode branco e cinza, de olhos vermelhos, parado em pé na porta do quarto e seguindo para o corredor. Na mesma hora ela gritou e acordou o namorado, mas ele não viu nada. Olharam na casa toda e não tinha bode nenhum lá. Não que ela esperasse encontrar um bode andando nas patas traseiras, né? Mas ela se sentiria mais confortável se tivesse visto também, né? Ele disse que, sei lá, deveria ter sido um pesadelo, porque os espíritos que acompanhavam tinham forma humana e não de bode. E que aquilo podia ter sido uma ilusão que a mente dela causou, influenciada por algo que devia ter visto antes, sei lá. Bom, isso tinha acontecido no final de semana. Então, na segunda, ela contou tudo para mim e para o meu amigo. A gente ficou bastante preocupado, porque também não tínhamos escutado uma história semelhante com bode e espíritos juntos, né? E acreditamos nela porque a cada dia que passava, a Cristal aparecia mais cansada e mais magra. Fazer orações antes de dormir e limpar a casa com bastante frequência simplesmente não estava causando efeito nenhum. Para piorar, os pesadelos não aconteciam mais só quando eles estavam dormindo juntos, era todos os dias. Certa tarde, ela e a mãe estavam na sala assistindo televisão e a mãe questionou se a filha estava bem ou se o namoro dela estava em paz, pois a garota estava mais magra e mais cansada. Como se estivesse adoecendo ou se estivesse triste. Ela respondeu que estava tudo bem, porque não queria deixá-la preocupada, né?
Um tempo depois, Cristal estava mexendo no celular, distraída, quando a mãe se levantou correndo e foi para o corredor, olhando para os lados, pálida. A garota perguntou se estava tudo bem e, para o seu horror, a mãe respondeu: Eu devo estar louca, mas acredita que pensei ter visto um bode passar correndo no corredor? Na hora, Cristal também ficou pálida junto com a mãe. Seu medo voltou com tudo, mas ela sentiu que não podia contar para a mãe sobre as coisas que estavam acontecendo. Ela ligou para o namorado e disse que queria dormir na casa dele, porque tinha medo de dormir na própria casa e quem sabe aquele bode aparecer para ela ou para a mãe de novo. Mas ele não ia dormir em casa porque estava na casa de uma tia, mas que ela não precisava se preocupar e que no dia seguinte ele ia passar lá. Bom, para dormir levou bastante tempo e, como de costume, Cristal acordou de madrugada após um pesadelo. O quarto estava gelado e a porta estava aberta. Ela já ia descer da cama para fechar a porta quando percebeu que no canto do quarto o bode branco acinzentado, de olhos vermelhos, estava parado, de pé, observando ela. Estava escuro, mas dava para ver tudo com muita nitidez. Num piscar de olhos, o quarto dela estava cheio de bodes. Estes não estavam em duas patas, estavam normal, apenas de olhos vermelhos. Só tinha os olhos vermelhos, só estava de quatro patas, normal. Ela começou a sentir uma agonia, um medo enorme, mas não conseguia se mexer e nem gritar. O bode que estava de pé foi andando em sua direção, fazendo aquele som de cascos até subir na sua cama macia. Ele se aproximou dela e ela conseguia até sentir um cheiro horrível vindo dele. Ela conseguia sentir a maldade de maneira tão nítida que ela teve certeza que ele ia matá-la naquele momento. Entretanto, ela conseguiu juntar forças para perguntar: O que você quer de mim? E ele, meio sorrindo, respondeu com uma voz assustadora e demoníaca: Eu quero a sua alma. Eu vou levar a sua alma e depois vou levar a da sua mãe comigo. Ela diz que não se lembra o que aconteceu depois, só de ter acordado no dia seguinte. No começo ela pensou que tinha sido um pesadelo, mas o fedor que aquele bode exalava ainda estava vivo na lembrança. Ela conseguia até sentir os rastros daquele fedor no seu quarto. Mas foi só quando viu o piso arranhado onde o bode tinha andado é que ela descartou a ideia de pesadelo e ligou para o namorado. Ela não queria terminar com ele, mas estava sem muitas opções e no fundo duvidava se ainda existia a opção de terminar o namoro e sair viva, protegendo a mãe. Cristal e o namorado foram passar a noite juntos, mas ela estava muito doente. Ela estava fraca, pálida, não conseguia comer e sentia um medo incontrolável dentro dela. O namorado a deixou deitada no sofá da sala e começou a chorar, pedindo para deixarem ela em paz, fazendo orações e perguntando o que ele precisava fazer para que todas aquelas coisas parassem. Enquanto ele chorava, Cristal conseguia sentir uma coisa estranha dentro dela. Ela sentia uma energia pesada no ar conforme algo tentava entrar nela, pela barriga, próximo ao umbigo. Aqui preciso explicar que, ao contrário do que muita gente pensa, uma possessão nem sempre acontece pela boca ou pela cabeça, como os filmes mostram, pois temos um chakra bem no umbigo e normalmente é por este chakra que acontece a possessão. Cristal, como qualquer wicana, usava um colar de pentagrama e segurou com força enquanto sentia aquela dor dentro dela. Ela contou que o desespero foi tanto que ela começou a pedir socorro e proteção para toda a divindade que ela lembrava o nome, até Jesus, que nem sequer faz parte da crença wicana. O namorado percebeu o que estava acontecendo e começou a gritar, dizendo para deixarem ela em paz e irem nele, que ele deixaria possuí-lo desde que a Cristal fosse deixada em paz. Ela só lembra de sentir aquela sensação ir diminuindo até que ela desmaiou.
As coisas ficaram um pouco incertas daqui para As coisas ficam um pouco incertas daqui para frente, porque a Cristal não quis nos contar tudo o que aconteceu. Ela ficou com medo que essa coisa viesse atrás de mim ou do meu amigo também. Depois que ela acordou, horas depois, o namorado disse que tinha conversado com uma sacerdotisa sobre tudo o que acontecia e que ela sugeriu uma espécie de ritual envolvendo viagem astral, pois parecia que existia uma espécie de portal aberto e que só ele poderia fechar através desse ritual. Sinceramente, eu nunca soube de algo assim. Mas na época eu não lembro se o filme Sobrenatural já tinha sido lançado, e pior do que isso é que anos depois lançaram o filme A Bruxa com aquele bode sinistro, e eu nunca mais vi um bode da mesma forma. Toda vez que vejo um bode eu lembro dela e me afasto e acho que com ela deve acontecer o mesmo. Não existe motivo para ela mentir ou inventar tudo isso. Então eu acredito que exista um fundo de verdade nisso tudo. Alguns dias depois, o tal ritual foi feito e as coisas começaram a melhorar. Não havia sinais de vultos e nem de bodes ou energias pesadas em lugar nenhum, mas eu nunca soube 100% o que de fato aconteceu ou os motivos. Tudo o que a Cristal me contou foi que o namorado dela tinha uma certa importância para esses espíritos e que só ele conseguiria fechar o portal através de uma viagem astral. Ela disse que existe um nome para o que ela era, para o que ele era, mas que tinha medo de me contar porque nem ela conseguia engolir direito a explicação. Eu disse que ia ser um relato bizarro, não é? Então, não sei até que ponto eu acredito, mas ressalto que eu acompanhei a mudança de humor e de saúde que ela sofreu por causa dessas coisas, e a própria mãe dela também viu o bode. Mas por que esse bode apareceu? Ele tinha mesmo ligação com os espíritos que antes pareciam proteger o cara, mas atormentavam as namoradas dele? E essa coisa do portal e viagem astral que eu não entendi nada? Infelizmente, eu não sei se algum dia vou ter respostas, porque eu e a Cristal não nos falamos muito hoje em dia. Ela largou a Wicca e qualquer coisa ligada à magia, e hoje é evangélica. E como possui opiniões bem diferentes e fortes, eu e ela não temos mais a mesma amizade. Mas apesar de tentar esquecer o passado que teve com magia, ela continua afirmando que foi tudo verdade. E hoje ela é casada com esse namorado dela e os dois têm 2 filhos juntos e são muito felizes. Ele não vê mais espíritos. Obrigado por esse espaço onde a gente pode contar esse tipo de coisa sem se sentir um maluco. E espero que vocês possam me dar algumas respostas, porque eu fico muito em cima do muro quando penso demais em toda essa história. Qualquer dia eu vou tentar convencê-la a me contar mais. E se ela abrir o jogo, eu te escrevo contando. Valeu, obrigada. Mas, gente, então, era alguma coisa com ele, mas por que impedi-lo de ter namoradas? Gente, a gente viu um relato desse esses dias. Vocês, não é do... Qual que é o relato, gente? Lembra que ela estava namorando o moço, mas ele tinha meio que uma maldição com ele? Que a mãe... Ai, que ela viu um homem que queria acabar com ela. A família colocou esse espírito atrás dele, porque, tipo, quando ele era criança, ele sofreu um acidente e quase morreu. Aí, tipo, fizeram um acordo lá com uma entidade, que essa entidade ia ficar com ele, em troca ele ia ter saúde. Aí ele... Só que tinha um lance de que ele não conseguia ficar com as namoradas, sabe? Ele não ia conseguir ficar firme com ninguém ali. E é esse espírito que não deixava. E essa namorada era uma história meio parecida, só que ela não viu bode, essas coisas, mas o que esse lance aí de impedir que eles tenham aí as namoradas, ou que espírito é esse que fica atrás, qual que é a importância que ele tinha,
Não sei, gente, se alguém souber de alguma coisa, deixa nos comentários, sempre com muito respeito. E se já passou por algo parecido, manda a sua história, manda o seu relato pra gente. Ok? Espero que tenham gostado, apesar de ser meio tenso, né? Mas esse foi o relato de hoje. Beijos pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!